3,2%. Esse deve ser o índice de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro em 2021, de acordo com a projeção da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. O número é próximo, porém mais alto do que outras projeções. Para o mercado financeiro, por exemplo, cujas expectativas são reunidas pelo Banco Central no relatório Focus, a projeção mais recente é de uma variação positiva de 3,08%. À primeira vista, as projeções parecem otimistas ante o resultado de 2020, que foi de queda de 4,1%. Contudo, mesmo que elas se confirmem, não haverá crescimento de fato. A variação positiva será apenas uma impressão matemática, justamente devido ao resultado do ano passado. Além disso, embora a projeção do Ministério da Economia venha sendo mantida desde o ano passado, não é todo mundo que mantém o entusiasmo do segundo semestre de 2020, quando houve um início da retomada econômica depois da primeira onda da pandemia. O mercado financeiro, por exemplo, vem diminuindo sua projeção de dezembro para cá. Ao fim de 2020, a expectativa era de que o PIB tivesse variação positiva de 3,40%. Em março, ela já havia caído para 3,23%. E em abril chegou a 3,08%. Essas atualizações acompanham o recrudescimento da pandemia no país, que levou ao colapso do sistema de saúde em março, quando os hospitais ficaram lotados, muitas pessoas vieram a falecer sem atendimento por falta de vagas e os insumos para atender adequadamente os pacientes começaram a faltar em vários estados do país. Em abril, embora a ocupação dos leitos venha diminuindo em algumas regiões e as medidas mais restritivas para tentar conter a pandemia venham sendo abandonadas, a situação ainda deve ser difícil, o que vai continuar se refletindo na economia e afetando o crescimento do país. Nesse cenário de queda no ritmo da atividade econômica, quem vem crescendo é o desemprego. No trimestre terminado em janeiro, a taxa de desemprego chegou a 14,2%, atingindo um recorde de 14.300.000 pessoas. Um ano atrás, a taxa estava em queda e fechou o trimestre terminado em janeiro em 11,2%. Os desempregados somavam 11,9 milhões de pessoas. Apesar de ter diminuído nos trimestres finalizados entre outubro e dezembro, período em que houve alguma recuperação econômica no país, o desemprego esteve alto durante todo o ano de 2020, ultrapassando a barreira dos 12% em março e não ficando mais abaixo dela. O que também cresce sem trégua é a inflação, caracterizada pela alta generalizada dos preços. Em março, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, subiu 0,93%. Para se ter uma ideia, no mesmo mês do ano passado, a taxa cresceu apenas 0,07%. Somada aos índices de janeiro e fevereiro, a taxa já chegou a 2,05% em 2021 e no acumulado dos últimos 12 meses alcançou 6,10%, o que está acima da meta para o ano de 2021, que é de 3,75%, com limite de 5,25%. Essa disparada na inflação é puxada principalmente pela alta no preço dos alimentos e dos combustíveis, que, por sua vez, é provocada por uma série de fatores. Um deles é a alta no preço das commodities, impulsionada tanto pela pandemia, que paralisou indústrias e fez crescer a demanda mundial por alimentos para serem consumidos em casa, quanto pela retomada econômica da China e dos Estados Unidos, entre outros fatores. No Brasil, o crescimento na demanda por alimentos foi estimulado pelas medidas de restrição de circulação para conter a disseminação da Covid-19 e pelo auxílio emergencial de R$ 600, que durante 5 meses fez crescer a renda das famílias mais pobres e chegou a reduzir a desigualdade no país. As outras fases do auxílio não tiveram exatamente o mesmo efeito, porque distribuíram menos dinheiro em um período em que o poder de compra já estava reduzido devido à inflação.
Outro fator foi a desvalorização do real frente ao dólar, que entre dezembro de 2019 e março de 2021 foi de 40,1%, tornando o mercado externo muito mais atrativo para os produtores de alimento do que o interno. Nesse contexto de crescimento econômico praticamente nulo e inflação crescente, alguns economistas vêm falando que o país vive um processo de estagflação, que trata justamente de um cenário de estagnação econômica com o crescimento do desemprego, somado ao aumento da inflação, e que não representa uma crise padrão. Geralmente, quando há estagnação econômica, os preços não sobem, como vem acontecendo nos últimos meses no Brasil, porque são regulados pela baixa demanda. Por outro lado, um avanço médio de inflação sem descontrole tende a sinalizar crescimento econômico, não uma estagnação. A estagflação acontece, portanto, quando algum fator externo interfere no funcionamento padrão da economia e provoca, por exemplo, um choque de oferta. Nos Estados Unidos, nos anos 70, o fator externo foi o embargo do petróleo, que provocou o aumento de preços dos combustíveis e, consequentemente, de todas as cadeias que o utilizam. No Brasil dos anos 80, a crise foi causada pelo endividamento externo a que o país recorreu para manter o crescimento econômico dos anos 70, o qual se somou à hiperinflação. Há 2 meses, o pacote de 1 quilo de feijão preto estava custando 156 cruzados. Hoje, esse mesmo pacote de feijão está custando 312 cruzados. Em 2021, o choque de oferta foi inicialmente provocado pela pandemia, que reduziu a disponibilidade de mercadorias no mercado mundial pela paralisação das indústrias e pela limitação da exportação de alimentos de outros países. No Brasil, ele foi aprofundado pelo aumento das exportações, já que havia demanda no mercado externo e o preço do dólar tornou a comercialização para outros países ainda mais atraente. Sem estoques públicos de alimentos que ajudariam a regular a oferta, o país viu os preços internos serem impactados também por essa decisão e pela alta do dólar, e não apenas para o consumidor final. Ao mesmo tempo, a pandemia limitou a atividade econômica e deprimiu ainda mais a demanda, fazendo com que empresários se vissem tendo que escolher entre repassar os custos e perder ainda mais vendas ou não repassar e arcar com eles. Com a redução da renda e sem ações que de fato socorressem os pequenos e médios empresários, empresas fecharam ou reduziram o número de funcionários. O desemprego aumentou e a renda também diminuiu. Embora atinja a economia amplamente, quem mais sente os efeitos dessa situação são, como sempre, os mais vulneráveis, que integram a parcela da sociedade que tem a compra de alimentos como uma de suas principais despesas. Para se ter uma ideia, o preço do arroz subiu 63,56% no último ano. O do feijão preto subiu 51,03% e o carioca 26,09%. Já o óleo de soja está 81,73% mais caro. Ao mesmo tempo, o auxílio emergencial foi reduzido, suspenso e agora voltou a ser pago, mas num valor inferior. Em 2020, 68.200.000 pessoas receberam o auxílio, que variou entre R$ 300 e R$ 1.200. Em 2021, 45.600.000 pessoas vão receber o auxílio, que varia entre R$ 150 a R$ 375. Isso fez com que o número de pessoas que não têm acesso pleno e permanente a alimentos explodisse. De acordo com uma pesquisa feita pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, em 2020, 116.800.000 brasileiros viviam em situação de insegurança alimentar. Desses, 43.400.000 não contavam com alimentos em quantidade suficiente e 19.100.000 estavam passando fome. Os números correspondem a 20,5% da população e 9%, respectivamente. Para tentar provocar alguma mudança na situação do país, o Banco Central decidiu em março aumentar a taxa Selic de 2% para 2,75% e já sinalizou que pode fazer novos ajustes. O aumento da taxa pode ajudar a controlar a inflação, atraindo capital estrangeiro para o país.
o que pode fazer a taxa de câmbio cair. Mas o resultado não é imediato e deve ser sentido apenas daqui a alguns meses. Além disso, a Selic mais alta significa crédito mais caro, menos investimento e maior endividamento do governo. Ou seja, dificulta ainda mais o crescimento econômico e a solução dos problemas que o acompanham. Como a pandemia foi o estopim para essa crise, a melhor forma de tentar resolver a situação seria vacinando rapidamente a população. O problema é que o governo não tomou as atitudes necessárias para garantir um estoque de imunizantes que permitisse essa vacinação rápida. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente está vendo aí a Mona Lisa acompanhada do Gustavo. Os dois fizeram aniversário de 2 anos de namoro no último dia 15 de abril. E é para o Gustavo que a Mona Lisa dedica a mensagem que segue. Meu amor, 2 anos juntos não é pouco tempo. Pensei em vários presentes legais para te dar, mas no momento em que nos encontramos, seria muito difícil nos vermos. Então, venho no meu canal preferido falar para minha pessoa preferida que o amo muito. Amo seu carinho, sua companhia, sua voz, tudo. Obrigada por estar comigo e obrigada por ser, além de tudo, meu melhor amigo. E que venham mais 2 anos. Beijo, gente. Valeu!